O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, meus irmãos. O bom é que do culto das 5, a gente pode até 5, 6h40, que não tem problema, né? Brincadeira. Meus irmãos, há alguns anos atrás, lá em João Pessoa, em uma das conversas de família, a minha tia, que é bancária, começou a ensinar para a gente como a gente identificar uma cédula e como a gente identificar uma cédula verdadeira, uma nota de real. E vocês sabiam que existem 6 mecanismos para a gente descobrir se a nota é falsa ou não? Alguns exemplos. Primeira identificação que a gente olha se a nota é falsa ou não é a marca d'água que você vai ver na nota, um espaço em branco. Se você colocar na luz, você vai ver que essa nota é verdadeira, se tiver o animal referente ao valor da nota. Um outro mecanismo, existe um fio de segurança, mais ou menos na metade da nota, e se você colocar essa nota na luz e ver esse fio, a partir da nota de R$10, você vai ver o número R$10, o nomezinho. R$10, R$20, R$50, R$100, R$200. Essa nota eu nunca vi, né? R$200. Mas vai estar lá. Um outro mecanismo, o alto relevo. O nome República Federativa do Brasil. Se você passar o dedo assim, você vai sentir que ela vai estar em alto relevo. Um outro mecanismo. Um quarto mecanismo é que não só crianças brincam com quebra-cabeça, mas na nota também tem um quebra-cabeça de frente e verso, que se você colocar na luz, você vai ver o desenho do número do valor da nota. Um outro mecanismo, o quinto, é que existem 2 números escondidos. Se você colocar a nota meio que horizontal e em espaços específicos, você vai ver que vai estar o número correspondente ao valor da nota. E por último, vai ter elementos fluorescentes na nota. Se você desligar a luz do quarto e ligar uma ultravioleta, você vai perceber que a nota vai mudar de cor, vai ter alguns riscos em lilás, e o número, um código que está em vermelho, ele muda de cor. Eu sei que talvez você esteja interessado aí, querendo pegar o valor no bolso aí, uma nota, para ver se é isso mesmo, mas deixa para fazer em casa, tá bom? Mas você pode me perguntar assim: Samuel, por que você iniciou o sermão falando sobre isso? É um jeito estranho, né, de iniciar um sermão. Mas, meus irmãos, meu intuito é traçar aqui a ideia para vocês e um paralelo que sempre existirá características que nos ajudará a identificar o que é verdadeiro em detrimento do falso. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Meu sogro é um cozinheiro de mão cheia. E ele estava aqui em São Paulo, e ele estava na Paulista, estava naquela região por ali, tal, e viu um homem, um carrinho, vendendo feijão verde. Ele ficou contente, porque é difícil encontrar aqui. Eu nunca encontrei, mas ele encontrou. Ele comprou 2 quilos de feijão verde, levou para casa contente, e ele jogou esse feijão verde na vasilha, e começou a lavar esse feijão verde. O que acontece? A tinta do feijão. Exatamente. Ele foi enganado, porque era feijão macaça, e não era feijão verde. Estranho, difícil. Mas, meus irmãos, será que existem marcas específicas que identificam o verdadeiro cristão? De certo, nós não podemos julgar se alguém é crente ou não. Eu não tenho esse poder. Você também não. E talvez Deus esteja trabalhando na minha vida diferente na vida dos irmãos. Mas, meus irmãos, é certo que existirá características que demonstrará, que mostrará que uma pessoa foi poderosamente transformada pelo Evangelho de Cristo. Então eu queria falar com os irmãos nessa tarde as marcas de um verdadeiro cristão. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 João, capítulo 1. E eu quero ler
a partir do verso 1 até o verso 4. 1 João, capítulo 1, verso 1 ao 4. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz o seguinte texto: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, ela foi lida. Então, meu Pai, eu te rogo que o Senhor prepare os nossos corações, para que possamos colocá-la em nosso coração e ela fazer morada em nós, mas que também nós possamos, meu Deus, com coragem, vivê-la no nosso dia a dia. Nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor. É assim que nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. João foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 21, nós podemos observar que ele deixou tudo e seguiu o mestre. Ele é filho de pescador, o Zebedeu, e ele também pescador, abriu mão de sua vida, da sua empresa com seu pai, abriu mão de tudo para seguir Jesus. Um homem que até então era desconhecido, mas que era e é o Salvador, o Filho do Deus Altíssimo. E apesar, meus irmãos, de não ter sido martirizado como os outros apóstolos, os demais apóstolos, o discípulo amado, assim como Jesus o chamava, foi exilado na ilha de Patmos. Quando nós nos voltamos um pouco para essa carta, a gente precisa ter algumas considerações com relação a ela. Primeiro, essa carta foi escrita devido à preocupação de João por causa das deturpações que estavam sendo disseminadas ali na igreja. Por isso que João escreve, um pastor cuidadoso, que João chama aqueles irmãos de seus filhinhos. Ele escreve para fortalecer aquela igreja e relembrá-los da pessoa e da obra de Jesus, porque existiam alguns ensinos heréticos, de gnósticos, ou proto-gnosticismo, quando alguns chamam, que estavam deturpando a pessoa de Jesus. Então ele escreve aquela igreja, fortalecendo os seus corações e lembrando da certeza da salvação em Cristo Jesus. Interessante que ele deixa isso claro no capítulo 5, versículo 13. Ele fala o seguinte: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crerdes em o nome do Filho de Deus. Diferentemente da carta do Evangelho, o Evangelho foi escrito para que a gente creia, para que as pessoas crescem em Jesus. A carta foi escrita para que eles lembrassem que eles já são salvos em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, quais são as marcas do verdadeiro cristão? E quando nós nos voltamos ao texto, o verdadeiro cristão, ele crê na pessoa e obra de Jesus Cristo. Versículo 1 e versículo 2 vai falar sobre isso. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto,
e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Devemos levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a forma que essa carta se inicia. Ela não se inicia de forma convencional, como as de Paulo, por exemplo, que tem remetente: eu, apóstolo Paulo, servo de Cristo, escreva aos irmãos em tal cidade. Essa carta aqui já começa no assunto. Ela já começa a falar sobre o assunto central que preocupava o coração do apóstolo João. E aí, ele relembra aqueles irmãos a pessoa e obra de Jesus Cristo. Meus irmãos, e é significativo o cuidado que o apóstolo tem com aqueles irmãos. E aí ele vai, a partir daqui, mostrar para aqueles irmãos a primeira marca de um crente, de um cristão verdadeiro. Ele crê em Jesus como Ele é. Ele crê em Jesus como Ele é. E para esses homens, João os caracteriza como falsos profetas, enganadores, anticristos. E quando nós voltamos um pouco, retrocedemos lá para o século I, o século II, nós observamos que essa seita chamada gnosticismo, ou proto-gnosticismo, ela tinha algumas doutrinas que iam em choque da doutrina bíblica. A primeira doutrina dessa seita chamada gnosticismo é que os gnósticos, para eles, o conhecimento era o fim de todas as coisas. Então, eles exaltavam a obtenção de conhecimento, e eles começaram agora a ter interpretações diferentes das Escrituras, e começavam a escantear, se colocar como superiores às demais pessoas que ainda não foram iniciadas. E João deixa claro aqui que a nossa comunhão, o conhecimento de Deus, é baseado porque Ele nos salvou, porque Ele em Cristo agiu no nosso coração. E a segunda doutrina que eles deturparam com relação à doutrina cristã é que para eles o mundo era mau e a carne era corrupta por natureza. Então, para eles era inconcebível que Jesus tinha vindo em carne. E aí eles defendiam que Jesus não veio em carne, mas ele não veio como um homem, mas como algo parecido com o homem. Algo parecido, uma ilusão, não em carne. Mas a resposta de João a essa doutrina foi afirmar que Cristo é plenamente Deus, mas também plenamente homem. Os versículos 1 e todo o versículo 2 vai apontar exatamente para isso, para a pré-existência do Verbo, o que era desde o princípio. Esse termo tem a ver, meus irmãos, primeiro com o ministério, o início do ministério de Jesus, mas também sugere que Jesus, antes das coisas serem criadas, ele já existia. Ele é a vida eterna, que estava com o Pai, mas agora em tempo oportuno encarnou e morreu na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é plenamente Deus. Mas também, no verso 1, para demonstrar a manifestação do Verbo na história da humanidade, ele vai usar agora os sentidos. Primeiro, audição. Segundo, visão. E depois, tato. Visão. Primeiro, audição. O que temos ouvido.
João deixa claro, meus irmãos, que todos os que estavam ao redor de Jesus ouviram seus ensinos, instruções, admoestações, encorajamento. Eles ouviram, não era uma ilusão. Mas também, eles ouviram, mas também viram o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Significa dizer que além de ver, além de ouvir, João via Jesus com seus próprios olhos. Não era uma miragem, não era uma ilusão. Mas também ele fala que as nossas mãos apalparam, pegaram, seguraram em Jesus. Não foi exatamente isso que Jesus falou para Tomé? Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Meus irmãos, essa é a prova inconteste da realidade material de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A questão fundamental aqui é que se nós distorcemos a pessoa de Jesus, nós estaremos derrubando o alicerce que sustenta toda a salvação. Eu pergunto para vocês, e nos dias de hoje, será que não existem pessoas que dizem acreditar em Jesus, mas o negam por completo pelas suas atitudes? Paulo alertou Tito que existiam homens que diziam que conheciam a Deus, mas com as suas atitudes demonstravam o inverso. Mas também, será que não existem pessoas que acreditam que Ele veio para nos salvar, mas continuam com as suas mesmas práticas pecaminosas, sem culpa ou senso de desobediência? E talvez a gente esteja distorcendo aos poucos o sacrifício de Jesus, os benefícios de sermos filhos de Deus. Mas também, meus irmãos, será que existem pessoas que acreditam nos ensinos éticos de Jesus, mas jogam na lata do lixo os ensinos que afetam a vida desaprovada diante de Deus? Quem é Jesus para nós? O que as nossas atitudes falam sobre Jesus? Vamos lembrar dos demais apóstolos. Paulo, por exemplo, falou: portanto, para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. E também disse: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza, ou a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Em um dos momentos célebres de Jesus com seus discípulos, ali em João capítulo 6, depois de Jesus ter dado uma dura nas pessoas que estavam seguindo Ele por causa da comida, sobraram 12, e Ele pergunta aos 12: e vocês também? Não vão? Não vão me abandonar? O que Pedro vai falar? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, Cristo, a sua pessoa e a sua obra, é marca evidente na nossa vida. As nossas atitudes demonstram uma vida transformada
diante de Deus e diante dos homens? Não para se vangloriar, dizendo que eu sou mais crente que outros, mas porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação da vida. Mas uma outra marca que esse texto nos aponta, que além de o cristão verdadeiro crer na pessoa e na obra de Jesus, o verdadeiro cristão, ele anuncia o Evangelho. Versículo 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. O Evangelho de Cristo chama todos os salvos para trabalharem na obra missionária. É um chamado não apenas para pastores, missionários, líderes, mas para todo crente que entendeu a mensagem do Evangelho. E essa é uma ordem, não é uma opção. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Meus irmãos, em outras palavras, o nosso propósito é adorar a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o nosso propósito. Essa deve ser uma marca na vida de todo crente. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E aqui o apóstolo vai lembrar para aqueles irmãos: olha, o Evangelho foi anunciado a vocês. Vocês ouviram o Evangelho da nossa boca. Vocês sabem a mensagem da salvação. Meus irmãos, se estamos aqui hoje, é porque provavelmente nós somos evangelizados por alguém. Alguém se dispôs, imbuído da marca da evangelização, falar de Jesus para você. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o seu avô, sua avó, talvez a senhorinha do coque, lembra dela? Fervorosa, na oração. Talvez um amigo do trabalho. Eu creio assim que não deve existir maior prazer do que ser instrumento das mãos de Deus, do que anunciar o remédio divino a todos aqueles doentes por causa do pecado, anunciar a Jesus Cristo. Nós vemos aqui que João vestiu a camisa do time Jesus e anunciou aqueles irmãos, anunciou a palavra para eles. E uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, é que depois da descida do Espírito Santo ali em Atos, a primeira atitude de Pedro foi o quê? Pregar, proclamar, evangelizar, ensinar sobre Jesus. Ensinar. Mas quais são os fundamentos da evangelização? Primeiro, o conteúdo é a pessoa e obra de Jesus Cristo. É sobre Ele que devemos falar. É sobre Ele que devemos anunciar aos perdidos que há salvação, que há solução: Jesus Cristo. Mas qual é o propósito? Versículo 3. O
que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O propósito é salvar a nossa alma e restabelecer o nosso relacionamento com Deus. E eu pergunto para vocês e também para mim, como têm sido as nossas investidas na proclamação do Evangelho para as pessoas ao nosso redor? Semana passada eu estava pregando para as crianças no culto da manhã, e eu não lembro da menina, ela devia ter uns 10, 11 anos no máximo. E no final do culto ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu tô lendo a Bíblia com a minha prima que não é crente. Então toda noite eu ligo para ela, a gente faz uma chamada de vídeo, eu leio a Bíblia com ela e a gente faz uma oração. E ela falou que quer ir para a igreja. Oh, meus irmãos, que lição para nós, que lição. A marca evidente do crente deve ser a sua necessidade de falar, mas não falar qualquer coisa, mas falar do genuíno Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para transformar vidas que estão destruídas pelo pecado, vidas que estão jogadas e à margem da sociedade, vidas que ao nosso ver, que a visão humana não tem mais solução, mas o Evangelho é poder de Deus. É nossa missão, deve ser a nossa marca. E uma última marca, meus irmãos, que além de crer no Evangelho, crer em Jesus e sua obra, crer e entender que nós somos chamados para anunciar o Evangelho, o verdadeiro cristão vive em comunhão com Deus e uns com os outros. Versículo 3, parte B, e o versículo 4. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E aí, antes um pouquinho, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E o versículo 4, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A palavra aqui é koinonia mesmo, e significa participação, significa ter uma parte em, estar vinculado com. Meus irmãos, a comunhão é um tema muito caro para Deus. É caro o tema comunhão para Deus, porque primeiro, no Éden, antes do pecado, existia comunhão de Deus com o homem. O texto vai dizer que ao cair da tarde Deus ia lá, mas o pecado quebrou isso. Como Paulo vai dizer em Romanos, todos pecaram e carecem, precisam e necessitam da glória de Deus. O pecado trouxe inimizade entre nós e Deus, e nós uns com os outros. Mas aprove Deus entregar o seu Filho na cruz, para que pudéssemos ter vida. E nas palavras do próprio João, no seu Evangelho, agora somos feitos filhos de Deus. Significa dizer que agora temos comunhão com Deus, temos acesso aos benefícios de um filho. E meus irmãos, a preocupação de João aqui é para que essa comunhão não seja partida, não seja ofuscada, não seja perdida. A preocupação de João aqui é que o Evangelho genuíno de Cristo não seja maculado por erros doutrinários,
Para João, meus irmãos, era claro que para termos comunhão com Deus, deveríamos crer no Filho de Deus. Mas um outro aspecto dessa comunhão aqui, que me chama a atenção, é no versículo 4, que ele fala que escreve essas coisas para que a alegria deles fosse completa. E me faz entender que um outro aspecto da comunhão é agora a preocupação mútua, um pelo outro. Se eu entendo que eu tenho comunhão com Deus, e se eu entendo que eu tenho comunhão com uns com os outros, e esse tema é caro para Deus, porque para resolver a questão da quebra de relacionamento, Ele enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter comunhão novamente com Ele. João agora se preocupa com isso. Calma aí, nossa comunhão é com Deus porque é por Cristo. Mas a minha comunhão é contigo, eu me preocupo com você, ao ponto de, se eu não souber, se eu não entender que você está bem espiritualmente, eu não me alegro. Meus irmãos, isso é uma verdadeira comunhão. Isso é profundo. E me faz agora pensar, como é que está a nossa comunhão, a minha comunhão, a sua comunhão com Deus e com os outros? Olha para o lado aí, para a sua esquerda e para a sua direita. Será que nós estamos sabendo as maiores lutas e dificuldades e aflições que o nosso irmão do lado está passando? Será que estamos orando por ele? Será que a nossa alegria está condicionada ao meu irmão do meu lado estar bem? D.A. Carson vai dizer que somente quando João leva os seus amigos ao tipo de comunhão que ele acaba de descrever, é que a sua própria alegria é completa. Para concluir, as nossas atitudes dão um indicativo contundente sobre quem somos diante de Deus e diante dos homens. Que em nossas vidas as marcas do Evangelho se façam presente em todos os momentos e que possamos cumprir o propósito que Deus tem para nós, que é adorá-lo e fazê-lo conhecido. Meus irmãos, eu quero propor uma atitude para nós, baseado nesse texto. Que nós possamos ser diligentes e viver de acordo com a vida transformada que Deus nos presenteou. Jesus nos chamou do mundo, mas não para viver como o mundo. Ao contrário, para sermos sal e ser luz. Meus irmãos, no início dessa mensagem eu falei sobre as marcas que nos possibilitam identificar uma nota real, uma nota do real, real. E longe de mim de querer comparar dinheiro com o ser humano, porque nenhuma quantia é significativa o suficiente pelo valor de uma alma. Mas o que eu quero ressaltar é que, se dissermos que amamos a Deus e a Jesus, devemos andar como Ele nos ordenou. E o próprio Jesus vai dizer: quem me ama, obedece meus mandamentos. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecerdes no meu amor. Que sejamos, pois, imitadores de Cristo aqui na terra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, que ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a sermos mais santos. Nos ajuda para que as marcas do verdadeiro cristão sejam inseridas em nós, no nosso pensamento, no nosso coração, nas nossas atitudes. Nos ajuda a ser mais santos diante da Tua presença. E que possamos, meu Deus, nos alegrar
porque fomos chamados para anunciar as boas novas de salvação. Então, meu Pai, não desiste de nós. Continua moldando os nossos corações, para que possamos te louvar e te engrandecer na beleza da sua santidade, meu Pai. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.